Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui para falar hoje sobre um assunto muito importante para a resolução de conflitos, que é o direito sistêmico. Eu sou Rosenilda de Matia Borchardt, estou presidente da Comissão do Direito Sistêmico da OAB de Farroupilha. Estamos aqui, então, com a doutora Maria, doutora Renata e a terapeuta Fernanda. Vamos começar falando sobre a importância do direito sistêmico e qual a ferramenta mais utilizada para chegar à resolução de um conflito em que todas as partes saiam satisfeitas. Fernanda? Uma alegria estar aqui na TV Cidade. Quando a gente começa a observar o que está por trás nessas dinâmicas, o que nos move, o que nos paralisa, o que é que faz a gente fazer o que faz a gente sentir a forma que a gente sente ou não sentir. Isso é um assunto que cada vez mais tem ficado acessível para nós, né? Eu acho que o oculto ou o que está por trás das questões sempre foi uma curiosidade, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, será que eu sou daqui? De que planeta eu sou? Será que tem vida após a morte? Então são assuntos que nós, enquanto seres humanos, temos curiosidade. Claro que cada um a partir das suas crenças, sejam elas religiosas, né, ou as crenças dentro de uma determinada profissão, enfim, nosso conjunto de crenças faz com que a gente tenha certas perguntas e às vezes até certas respostas, né? Então eu me chamo Fernanda, eu sou de Veranópolis, né, vizinha aqui, é uma alegria para mim fazer parte desse projeto e que eu possa colaborar, né, que sejam muitos encontros e o pessoal de casa também, se quiser depois entrar em contato para mais perguntas, né? A gente fica à disposição porque é um assunto curioso, é algo inovador e nós todos, independente da gente conhecer essas leis, né? Sejam elas leis da natureza, as leis da vida ou as leis dos homens, do direito, independente da gente conhecer elas ou não, a gente precisa respeitá-las, né? Porque não é porque eu não conheço ou porque eu não acredito que eu não vou responder a essa lei, né? Então é uma alegria falar sobre isso. Muito bem, um prazer estar aqui conversando com vocês, falando para vocês também a respeito do direito sistêmico, a importância que tem na nossa legislação e no nosso sistema jurídico, e acompanhada da Fernanda, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre constelação, sobre esses sistemas ocultos que a gente tem, esses traumas que a gente quer resolver e muitas vezes acaba indo para a justiça. Doutora Maria? Eu sou Maria Cristine, estou fazendo parte desse grupo, tentando ajudar da forma como eu posso ajudar, procurando entender o que é o direito sistêmico, como o direito sistêmico pode ajudar nas situações que se apresentam dentro da sociedade, para o advogado, como ele busca poder ajudar ou poder entender de que forma ele ajuda tanto o cliente quanto o paciente a resolver os conflitos, qual é a forma mais apropriada para tentar buscar a solução daquela situação. O direito sistêmico, então, né, Fernanda, ele começou então no Brasil com o Dr. Sammy Storch, né, a partir de 2006, e veio com essa ideia de no judiciário, se trabalhar no judiciário. O Dr. Sammy Storch é um juiz da Bahia, então ele trouxe para o Brasil essa ideia, essa inovação, para que fosse resolvidos os conflitos de uma maneira que todos saíssem satisfeitos. Como assim todos satisfeitos? A partir do momento que um terceiro decide tua vida, a decisão não é tua. Talvez isso fique... um processo não tenha final, porque não foi tu que resolveu. E a partir do momento que as pessoas ampliam a consciência, entendem, se autorresponsabilizam pela sua parte naquele conflito e conseguem resolver elas mesmas, esse processo, ele tem um valor maior. Ele dificilmente vai precisar retornar ao judiciário para a solução. Tem-se que o Dr. Sammy conseguiu 90% das causas que
que ele fez constelação e que fizeram conciliação, que não precisou retornar. Eu digo retornar porque no direito de família ele não transita em julgado que não vai mais voltar, né? Então tu entra com uma guarda de alimentos, em qualquer momento pode alguém ir lá e querer majorar ou minorar, enfim. E se foi consensual entre as partes e ambos entenderam o seu papel como pai e como mãe, eles decidiram por eles. Eles são os protagonistas da história deles. Não um terceiro, que seja o juiz ou um mediador, que force uma mediação, talvez, resolva. É a solução deles como protagonista da sua história. E o advogado sistêmico, ele tem o papel, né, de fazer com que o cliente entenda o que realmente ele quer, através de perguntas, ferramentas sistêmicas, digamos assim, mas para que ele entenda o que realmente ele quer naquele processo. Eu costumo dizer assim, numa sentença, um dano moral, por exemplo. O juiz arbitrou 5.000. Mas nesse caso, talvez o advogado pense, não, esse caso aqui iria dar mais, vamos recorrer. Mas e aí, o teu cliente quer recorrer ou ele está satisfeito com aqueles 5.000? Quem é o protagonista do processo? Então, o advogado sistêmico, ele deixa que o cliente decida o que é melhor para ele e o que satisfaz ele. Não que ele decida pelo cliente, porque aí ele vira ele o protagonista. E o advogado é só uma ferramenta utilizada para a solução desse conflito. Né? O direito sistêmico em si, nessa situação, ele não vai resolver o problema em si, ele vai buscar o que ocasionou aquele problema, né? Ele busca na pessoa o porquê. Exato. O que motivou essa situação para tentar, de uma forma ou de outra, ajudar a pessoa a entender o porquê daquele fato, né? Então, essa é uma das funções do direito sistêmico. Então, para o pessoal de casa, né, para a gente montar um contexto, para quem daqui a pouco está ouvindo pela primeira vez, seja o direito sistêmico, né, ou as constelações, o olhar das constelações tem como um cerne, né, vamos dizer, um dos pilares, que cada um tenha o seu lugar, né, que cada um, dentro do seu lugar, execute a sua função. Então, vamos dizer que se é um pai ou é uma mãe, né? E quantas vezes, vamos dar um exemplo, a mãe da pessoa morreu, né? Ou o pai, por alguma razão, foi embora, abandonou aquela família. E nós criamos o hábito de dizer, aquela pessoa não tem pai, aquela pessoa não tem mãe. Né? Então, o olhar das constelações traz como cerne que todos nós temos pai e mãe. Né? Para que eu possa nascer, estar um indivíduo, eu preciso que um homem e uma mulher se encontrem, né? Que tenham um encontro de um óvulo e de um espermatozoide para que eu possa estar um ser humano. Então, logo, eu tenho pai e mãe. Quando eu consigo organizar que eu tenho pai e mãe, tá? E que a minha função nessa relação, que é uma triangulação, eu, meu pai e minha mãe, tá? Eu consigo observar qual é o meu lugar nessa relação. Bom, o meu lugar na relação com os meus pais é ser filha da minha mãe e ser filha do meu pai. Nem mais um, nem mais outro. E quantas vezes a gente fala, eu sou bem mais minha mãe, né? Eu sou mais meu pai. Quando nós conseguimos observar que nós não somos nem mais um, nem mais outro, e sim a união dos dois, e que esse pai e essa mãe, biológicos, que colaboraram biologicamente para que eu tivesse um corpo físico, eles colaboraram com 2 células. Então o espermatozoide deixa de ser espermatozoide, o óvulo deixa de ser óvulo, para se tornar em outra coisa, para dar início a uma nova vida. Tá? E muitas vezes, a partir de dinâmicas dolorosas, né, ou desafiadoras, nós excluímos algumas pessoas. Por isso, quando se fala do cerne das constelações, todos têm o direito de pertencer no seu lugar. Mas nós somos campeões de desvalidar o outro. Né? Aquele lá nem gente parece. Né? Aquele que lá eu prefiro bicho que uma pessoa assim.
né? Então nós temos, e quando eu digo nós, espécie humana, né, uma facilidade gigante de excluir pessoas. Esses são bons, aqueles são ruins, esses merecem, aqueles não merecem, esses podem, aqueles não podem, né? Como se nós tivesse esse juízo interno de bom e de ruim, de certo e de errado. E aí o que olhar do Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações, o que observou essas leis que regem as dinâmicas, né, das relações, ele observou, olha, toda vez em que eu excluo alguém, eu também preciso ocupar um pouco daquele lugar. Então, por exemplo, como trouxe a Rose, né, a questão de mamãe e papai lá brigando pela guarda, né, foi, às vezes o termo jurídico pode ser que eu não saiba, se eu falar algo, vocês me ajudem aí, meninas. Então, brigando pela guarda, né, eu sou mãe e pai dessa criança. Né? Essa mãe não é uma boa mãe e eu preciso dar uma mãe melhor e vou casar com outra mulher para me ajudar com esse filho, né? E tudo bem que se faça isso e às vezes é saudável para a vida daquela criança que isso aconteça, mas não trazendo a exclusão dos lugares, que muitas vezes o advogado vai tentar ser o salvador do cliente ou ser, né, a mãe do cliente. Vou tratar esse cliente como uma criança e vou cuidar dele. Né? Ele não é capaz de decidir por ele. Eu vou te dizer o que você tem que fazer, porque eu olho como se eu fosse incapaz. Né? Então, a constelação tem como cerne, aí, quem estiver aí nos ouvindo pode observar isso, né, de forma, mesmo uma forma observadora, não uma forma que eu vou me julgar ou pegar um chicote para me chicotear, né? Como eu ando nas minhas relações? Qual o lugar que eu ocupo dentro das minhas relações? Eu consigo ser filha dos meus pais? Eu consigo ser esposa do meu marido? Eu consigo ser irmã dos meus irmãos? Porque às vezes eu sou esposa do pai, mãe da mãe, mãe do marido, mãe dos irmãos. Né? Então, será que eu consigo ocupar o meu lugar? Bom, eu observei que eu ocupo esse e esse lugar. Então, esses lugares que eu estou ocupando, eu estou excluindo pessoas. E eu estou sobrecarregando minha vida. E emaranhando, que é um termo que usamos nas constelações, né? E aí é uma sensação que nós temos. Me sinto amarrada. Quero fazer e não vai. Quero ir para frente e parece que não vai, né? Então a gente vai se emaranhando quando a gente vai tomando esses lugares que não são nossos, com funções que não nos cabem, desequilibrando nossas relações, né? E aí o que se observa que esse emaranhamento, que essa troca de lugares ou esse desvio de função, vamos dizer assim, acaba levando a conflitos que vão pegando força, né? Isso também todos nós conseguimos observar, independente da nossa crença, que tudo aquilo que a gente não resolve pega força, né? Se apresenta mais forte e aí vai pegando força a tal forma que precisa da justiça. Eu vou precisar que alguém aí fora resolva, porque eu já não estou mais dando conta dessa relação. Ela inflamou a tal ponto, ela me emaranhou a tal ponto que eu não dou mais conta de organizar. Eu vou precisar de um terceiro para organizar. E claro, né, a gente busca nutricionista para dizer que a gente tem que comer melhor. A gente busca o personal para ajudar a gente a fazer as 10 vezes, senão a gente faz 8 e quer parar, né? Então nós vamos buscando recursos externos para resolver nossas questões. E aí o direito sistêmico faz um convite de não só olhar juridicamente, mas assim, o que leva a essa questão? O que você realmente quer? E aí, Rose, tu trouxe o exemplo da pessoa falar, você pode conseguir mais a partir desse processo, mas a pessoa quer 5 mil. Às vezes, e nesse processo também tive a oportunidade de estudar com o Dr. Sami, fazer formação com ele, e lá, quando se constelavam processos, a pessoa diz assim, não, mas eu não quero dinheiro. Eu gostaria que a parte olhasse nos meus olhos e dissesse, eu te prometi uma coisa e não cumpri. Eu te prometi amar na saúde e na doença, eu te prometi ser tua mulher e eu não cumpri. Às vezes a pessoa não quer dinheiro. Ela quer ouvir algo, que a pessoa assuma que realmente ela não conseguiu dar conta da sua responsabilidade.
Exatamente. E aí o papel do advogado é justamente esse, né? Ver o que realmente o cliente quer, né? Não impor para ele o que ele tem que... que tu tem direito isso, aqui, enfim, impor. Não. Aí, auxiliar. E nesse momento o advogado sistêmico tem que saber, né? Ele quer auxiliar o cliente, ou enfim, dar as coordenadas, digamos assim, para que o cliente faça o que ele realmente quer, ou ele está preocupado em, daqui a pouco, aumentar os honorários. Então, o advogado sistêmico tem que saber o que ele quer, né? Resolver ou aumentar os honorários, né? Então, dentro do que desculpa te cortar, a Fernanda falou, justamente, a pessoa vai buscar o advogado, mas o advogado não vai decidir por ela. Justamente nós temos o papel de auxiliá-lo a chegar no problema original que estava, de fato, necessitando do olhar. Exatamente. Isso não cabe, no caso, a nós, advogados, colocar a resolução daquela situação sobre o nosso ponto de vista, né? Então, cabe a nós trabalharmos para buscar no cliente que ele consiga colocar o que está motivando ele a buscar o auxílio para tentar resolver aquela situação. Que ele mesmo enxergue, né? Que ele mesmo enxergue, que ele mesmo possa, então, mostrar para o profissional, no caso, para que o profissional consiga, da melhor forma, entendê-lo, que seria o papel do sistêmico dentro do jurídico, para aquela solução. Como se nós conseguíssemos levar recursos suficientes através da fala, né? Claro, Gurias, vocês falam no lugar de advogadas, né? Mas no sentido, muitas vezes aquelas conversas que são conversas terapêuticas, né? Que a gente tem uma conversa terapêutica com uma comadre, né? Quando a gente conseguiu trazer à tona o que se sente. E dizem, nossa, era realmente isso que eu estava sentindo. E agora que eu consegui reconhecer esse sentimento e consegui verbalizar para Maria, né? Fui lá, parece que me aliviou. Então, quando nós conseguimos dentro de nós também observar o que é que eu sinto, né? Por que eu lido com o dinheiro assim? Por que é que eu lido com a vida amorosa dessa forma? Né? Quando eu olho para as minhas relações, sejam elas quais forem, né? A minha relação com a forma que eu me visto, a minha relação... Como andam essas minhas relações e o que eu sinto que fica por trás disso? Né? Então, essa é a grande tarefa das constelações, quando a gente consegue, de alguma forma, mostrar para o nosso cliente, né, o que está em desordem. Qual foi a emoção não vivida, qual foi a dinâmica não vista, que pode vir, né, à tona. E aí, isso que a Rose falou, né, na missão do direito sistêmico, essa pessoa não vai reincidir. A probabilidade dela reincidir é muito menor. Pode ser que sim, mas é muito menor, porque ela já se torna consciente de uma dinâmica. E ninguém diz para ela. Ela viu. Né? É diferente a gente pensar, é que disseram, mas aí quando eu venho vivenciar, agora eu senti, agora eu percebi. Né? Como diria o Pequeno Príncipe, depois que o coração sente, o corpo não esquece. E principalmente ela passa a enxergar de uma forma diferente aquela situação, porque a partir do momento que ela entende, né, que se houvesse agido talvez de uma forma diferente, ou ela consiga entender o que foi que motivou ela a agir daquela forma, futuramente ela vai corrigir aquela falha ou aquela forma de agir que não estava adequado com a situação, né, e consiga contornar para vivências futuras que ela incorra no mesmo erro, que ela consiga se corrigir e evitar esse tipo de situação que chega a levar à procura do judiciário, né? E claro, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro também aqui, que o direito sistêmico ele não separa, né? Ele une. Então a gente não pode confundir daqui a pouco quem é leigo no assunto. Direito sistêmico é perdão. Né? Perdão, então as leis dos homens não vai contar. Não, a lei dos homens
tem que ser respeitada, ela existe, está ali, então é unido com o sistêmico. O que se espera, por exemplo, de alguém que comete um crime? Que através do direito sistêmico entenda o que fez, a forma que fez, se autorresponsabilize e cumpra a sua pena sabendo o porquê está cumprindo e admitindo a sua responsabilidade. Não, eu estou cumprindo aqui porque alguém me fez algo, me obrigou a cometer esse crime, porque a sociedade me obrigou a cometer esse crime, porque a pessoa veio, me tirou do sério e eu cometi o crime. Não, a sua responsabilidade, entendendo que aquela pena vai ser cumprida pelo que ele fez. E aí sim, muito provavelmente, não vai reincidir. É que todas as questões, né, a princípio, é 50% meu e 50% da outra parte, ou enfim, se fosse na guarda ou numa violência, né? Então tem as duas partes, a gente tem que pegar o que é nosso e resolver, e nós como advogados temos, né, a possibilidade de auxiliar a pessoa a enxergar esse ponto, onde é a responsabilidade dela e a responsabilidade do outro fica com o outro. Isso é bem importante, como a Rose trouxe, né? Que nós conseguimos olhar nossa responsabilidade nas coisas. Claro que quando a gente chega a vias jurídicas, né? Eu não tenho escolha, eu vou precisar arcar, né? Seja pagando algo em dinheiro ou cumprindo uma pena, enfim. Mas vamos pensar antes de chegar nesse lugar, né? E aí agora eu já posso trazer uma pequena provocação para o pessoal de casa, né? E também para nós. Tragam para a mente consciente qual a situação da tua vida que está meio difícil, né? Seja a sua vida financeira, a sua vida profissional, sua vida amorosa, qualquer questão que seja, né? E te faça essa pergunta: qual é a minha responsabilidade na situação que eu me encontro? E observa o que acontece dentro de ti quando tu se pergunta isso. É um desafio. Você, como assim responsável? Eu sou vítima? E aí o que a gente observa no vitimismo? E veja que não é como vítima quando se fala de processo jurídico, que isso precisa também ter um cuidado, né? Mas nesse nosso arquétipo interno, nessa nossa caixinha, né? Nessa nossa parte vítima, onde eu me sinto vítima do tempo, do governo, do vizinho, vítima da minha mãe, vítima da minha infância, né? Toda vez em que nós conseguimos tomar consciência desse nosso sentimento de vítima, a gente também consegue reconhecer que somos impotentes. A vítima é impotente. Ela não tem o que fazer, ela é vítima, né? Quando eu me convido a observar a responsabilidade que eu tenho em determinada situação, é como se eu fosse convidada a sair da vítima. Então, quando eu vou lá, né, e eu tenho um processo judicial e por alguma razão chegou a minha pena, eu preciso me responsabilizar porque eu vou ter que pagar. Eu vou ter que ficar presa ou vou pagar a cesta básica, enfim, né? O que for, eu vou precisar me responsabilizar. Então, se eu observo que tem relações minhas pegando força, no sentido de inflamar e me emaranhar mais, qual é a responsabilidade que eu tenho na situação que eu me encontro? Né? Quando a gente fala de constelação familiar, a gente também fala sobre responsabilidade. E foi bom o questionamento, Fernanda, porque assim, a pergunta é sempre mais importante do que a resposta, né? A pergunta move. Com certeza. Faz a gente pensar e refletir, né, sobre todas as nossas ações. É como se nós tomássemos as rédeas, né? Qual é a minha responsabilidade aqui? Quando eu consigo mapear isso, gurias, né? Pego ali meu casamento, observo que está com uma situação determinada, uma situação X ali, eu digo, que meu marido isso, meu marido aquilo, o trabalho na minha casa não é futebol, é jogo de pádel, né? Então aí tem o pádel, aí tem não sei o quê, e aí eu fico culpando lá fora, e aí a culpa é toda dele e eu, né? Perfeito. Sou um alecrim dourado, tá tudo certo comigo. Quando eu consigo observar, poxa, sim, meu marido tem essa questão, e qual é a minha parte nisso, né? É certo. Eu ia colocar
dessa forma também. É muito fácil eu tirar a minha responsabilidade, eu não enxergar, vamos dizer assim, né? E jogar para o outro. Me sentir vítima. Se vitimar, vamos dizer Normalmente assim, né? é o que é feito, né? Sim. Naturalmente, eu acho, não sei se é sempre, mas enfim, eu acho que naturalmente as pessoas já tendem a É da relação humana. olhar para... Não, a culpa é do outro, sou perfeita, eu não fiz nada de errado. E dentro da nossa atuação, vamos dizer assim, dentro no momento que tu começa a ter contato com o cliente, que ele te põe a história dele, ele coloca sob a visão dele, né? Então, a partir do momento que tu começa a tentar chegar, para tentar visualizar no contexto geral a situação, tu começa a perceber que tem mais coisas além do que aquilo que a pessoa está te passando, né? E tu precisa buscar isso aí, porque é a maneira que tu tem de trazer o que a pessoa não está te colocando no momento, né? E isso é muito importante. E principalmente pelo direito sistêmico, judicialmente, dentro jurídico, vamos dizer assim, o que se busca? Evitar que se chegue ao judiciário. É tentar se resolver, tentar solucionar o problema através de acordos, através de que a pessoa consiga descobrir o motivo que está levando ela a buscar esse profissional ou buscar o judiciário, que ela consiga enxergar que talvez daquela forma que ela não está conseguindo visualizar, se consiga resolver aquela situação sem precisar ir até o judiciário, né? E isso, então, de uma certa forma, desafoga também o judiciário, né? Sim. Então, uma das funções do direito sistêmico é essa, né? É procurar ajudar a pessoa a se encontrar, a buscar o porquê que se chegou nessa situação, né? Não a resolver, não chegar no advogado e o advogado definir, não, nós vamos fazer assim, assim, assim. Não. É tentar buscar com a pessoa a forma de poder melhorar aquela situação e poder resolver aquela situação para evitar que futuramente incorra no mesmo, caia na mesma monotonia. Estamos chegando no tempo final, né? Passou. Vamos deixar uma mensagem? Vamos. Bom, eu vou dizer o seguinte para vocês, que a vida não existe sem conflitos, o conflito é inevitável e o que vai definir a solução dela é a maneira que se vai encarar e a forma que vai agir para a solução desse conflito. Maria, pode ser? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se possa passar para vocês, caso queiram mais algum esclarecimento, alguma coisa, busquem através da OAB, da nossa cidade, que eles chegam até nós, até a comissão, que possa ajudar de alguma forma a ampliar esse conhecimento do direito sistêmico. Na verdade, acho que todas já falaram, né? Mas já foi dito que realmente o direito sistêmico tá aqui para ajudar, né? Para auxiliar, para a gente ter uma visão mais ampla da nossa consciência. Então, a gente tentar olhar todos os nossos problemas, os nossos conflitos de uma forma mais ampla, não tentar olhar como se não fosse nosso problema, né? Eu acho que talvez essa seria a minha mensagem, né? Tipo, tentar se colocar de fora da situação e olhar aquele problema de longe. A minha mensagem é que ninguém nasceu na família errada, ninguém tem o pai errado, ninguém tem o conflito errado. E quando a gente consegue dizer sim para o nosso entorno, a nossa vida, sem dúvida, fica mais leve, porque a gente começa a se apossar da responsabilidade sobre a nossa própria felicidade. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.